algumas aulas para ver. Eu vou gravar durante essa semana de provas, tá? E daí depois nós vamos disponibilizar para vocês, lembrando que a prova vai ser depois da semana de provas, né? Então vai dar tempo de gravar algumas aulas aí para vocês. Vamos finalizar, né? Finalmente, vamos terminar, vamos dar término aí na questão do direito dos tratados, para daí começarmos a tratar dos outros assuntos. Nós temos aí um direito internacional, que é as personalidades, direito internacional, estados, sociedades internacionais, a questão dos indivíduos no direito internacional, a questão de guerra, estado de guerra e tal, falar da ONU, vamos falar de um monte de coisa ainda para vocês, certo? Então vamos terminar aqui de falar de direito dos tratados, e nós estávamos na última aula falando sobre a cessação dos tratados. Nós paramos na alternativa F. E a alternativa F, ela falava da seguinte possibilidade de cessação dos tratados: a impossibilidade. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente dar conta de tudo que tem que ser visto aqui. Superveniente, ou seja, né, uma impossibilidade que se dá com o tempo, na vigência do tratado. Uma impossibilidade superveniente e mudança fundamental das circunstâncias. Aqui é o seguinte: como o próprio nome diz, é uma impossibilidade superveniente. O que quer dizer superveniente? Que se dá no decorrer do caso, se dá no decorrer do tempo. Então, se tem um tratado, o tratado estava lá funcionando normalmente, produzindo todos os seus efeitos, tranquilamente. Daí acontece alguma coisa no meio do caminho que impossibilita a continuidade desse tratado, impossibilita que esse tratado seja cumprido, tá? Quais são essas questões aí? Nós já vamos falar sobre isso. Isso aqui está tratado daí no artigo 61 da Convenção de Viena, tá? Nós aqui abreviamos como CV, né? Não é nem Campo Verde, nem Comando Vermelho. Convenção de Viena, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui acontece quando uma das partes, ou às vezes até ambas as partes, né? Quando uma das partes fica impossibilitada de cumprir o tratado, tá? Mas por quê? O que acontece que daí ela fica impossibilitada de cumprir o tratado? É por destruição por alteração substancial, né, da realidade, das circunstâncias, né? Das circunstâncias do objeto. Por exemplo, vamos supor que o tratado seja... Vamos pegar aqui aquela questão da hidrelétrica que nós temos aqui no Brasil com o Paraguai, hidrelétrica Itaipu. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá funcionando, a hidrelétrica está lá, tem um acordo bilateral, né, de utilização daquela hidrelétrica entre Brasil e Paraguai. Mas vamos supor que por um acidente, não estou falando qualquer coisa que vai acontecer e tal, mas vamos supor, né, vamos fazer uma suposição. Um dia deu um acidente lá em uma das turbinas e deu uma tragédia lá, acabe destruindo tudo ou impossibilitando a continuidade do serviço daquela usina. Mesmo que seja momentaneamente, você não vai mais ter como manter aquele acordo, aquele tratado bilateral entre Brasil e Paraguai para fazer a hidrelétrica.
porque ela não tem mais como, foi destruído o seu objeto, porque houve uma explosão lá em uma das turbinas e inutilizou completamente toda a usina. Então não tem mais como falar em um tratado bilateral Brasil-Paraguai para administração e utilização da energia gerada pela usina de Itaipu, até porque a usina mesmo deixou de existir. Tá? E outros campos aí mais sérios, né, ou então em alterações substanciais, por exemplo, nós temos várias situações durante a história de países que deixam de existir, de governos que mudam completamente, de países que são divididos, né, que perdem parte de seu território, guerras que acontecem, desastres naturais que acontecem, enfim, uma série de fatores que são supervenientes e que podem alterar substancialmente as circunstâncias que levaram à realização daquele tratado, ou então, às vezes, até destruir completamente o objeto daquele tratado. E daí, obviamente, nesse caso, que daí você não vai poder mais manter esse tratado porque você perdeu completamente o objeto dele. Tá? E aí nós temos algumas situações aí que pode dar. Essa impossibilidade, ela pode ser, primeiro, física, e aqui é fácil de imaginar, né, como o próprio nome já diz, que é o seguinte, é quando a inexistência corpórea do objeto do tratado como de uma das partes contratantes. Tá? Professor, inexistência de uma das partes, sim. Países podem deixar de existir, motivo de guerra, de separação, de divisão, né? Então você pode ter a inexistência tanto do objeto, né, um tratado internacional para a utilização de como por exemplo, uma hidrelétrica binacional, e que daí, de repente, por um acidente, aquela hidrelétrica explode ou deixa de funcionar, né? Ou então dá um desastre natural e daí aquilo lá, né, é destruído, como também acontecer de o país estar passando por uma situação de abalo interno, uma guerra civil interna, e ele é dividido, ele é invadido, ele tem um grupo rebelde que toma o poder, enfim, pode acontecer várias coisas aí. A história está sempre nos mostrando esse tipo de situações, né? Agora, outra situação, outra impossibilidade pode ser jurídica. E aqui daí acontece o seguinte: incompatibilidade que é quando há incompatibilidade da execução de um tratado em relação ao outro Estado ou em virtude do antagonismo das estipulações
da norma convencional. Aqui é o seguinte, ó. Vamos supor, ó, há alterações na norma vigente, houve um tratado. Daí depois, supervenientemente, há alterações na legislação de direito internacional, então na norma interna daquele país. E daí aquele tratado passa a ter incompatibilidade em sua execução com a norma das estipulações daquele tratado com a norma, ou seja, ou tanto do direito internacional vigente, ou então da norma fundamental daquele país. Vamos supor que aquele país passou por uma mudança em sua Constituição, houve uma nova Constituição que está em vigor naquele país, e que daí essa nova Constituição é incompatível com aquele tratado, com as estipulações daquele tratado. Aquele país não vai mais poder, a norma constitucional é a norma fundamental do país. E ele não vai mais ele não vai poder admitir que ele tenha relações com outros países, em que ele tenha que fazer obrigações contrárias à sua própria Constituição. Ele vai ter que alterar isso aí. Ele vai ter que parar ele vai ter que interromper, cessar o cumprimento desse tratado, porque ele está incompatível com a sua norma fundamental interna. Tá? Beleza? E aí, nós temos ainda algumas questões ainda em relação a essa impossibilidade superveniente. Que é a seguinte. F2. Que é o seguinte, mudança fundamental das circunstâncias. Certo? Olha só. Isso aqui vai estar no artigo 62 da Convenção de Viena, e fala o seguinte: extinção do tratado. Extinção do tratado, no caso de mudança fundamental. De mudança fundamental das circunstâncias. Já diz o nome, né? O que isso quer dizer? Mas, para que eu possa arguir isso, para acessar um contrato, primeiro, essa alteração na circunstância, ela tem que ter caráter fundamental. Caráter fundamental, tá? Para o tratado. Vamos supor que um país faça um tratado comercial com outro. Vamos supor que um país qualquer aí tenha feito um tratado comercial, um tratado de qualquer outro tipo de natureza com o Sudão. Mas a substância do tratado, o caráter fundamental, a circunstância fundamental que levou ele a querer fazer esse tratado com o Sudão,
era a existência de uma determinada cidade, ou então de um rio navegável que levava a um ponto ali comercial, alguma coisa de interesse que ele tenha, que era na parte sul do país do Sudão. E como todos sabem, o Sudão, há anos atrás, já faz um tempinho já isso, ele foi separado. Hoje é Sudão, né? Existe o Sudão do Sul, virou um país independente. E aí acontece o seguinte: esse país agora, que tinha feito o tratado anterior, ele vai ter que ou renegociar, ou então entrar em contato com o governo do Sudão do Sul, enfim. Às vezes a circunstância substancial dele era que ele queria que fosse um único país ali naquela região, enfim. Pode ter acontecido uma circunstância substancial que alterou, de fato, era o cerne do tratado, era aquilo lá que determinada região, determinado rio, determinado território fizesse parte daquele país. E agora, como ele não é mais parte daquele país, não faz mais sentido eu manter esse tratado. Então, houve uma mudança fundamental das circunstâncias desse tratado que agora impossibilitam a sua continuidade e me permitem a cessação dele. Tá? Outra exigência que se faz para que se considere essa mudança fundamental das circunstâncias é a seguinte: a mudança não tenha sido prevista. Imagina se um país faz um tratado com outro e já sabendo que ia acontecer aquele detalhe, aquela alteração nas circunstâncias, né, e que depois impossibilitasse o tratado, que ele faz só para sabendo que depois ele não ia poder cumprir, né? Ele daí vai poder invocar isso aí, falar, houve alteração da substância do contrato, do tratado, eu não posso mais cumprir, tá? Isso aí dentro do direito interno nós também temos normas que impossibilitam esse tipo de coisa, né? Que é o venire contra factum proprium, né? Que é você impossibilita de pedir nulidade do tratado por circunstâncias que você mesmo deu causa, você mesmo deu razão, ou que você sabia e não levantou a hipótese no momento oportuno, né? Esse tipo de coisa, evitar fraudes, ou evitar de fazerem tratados que sabe que depois não vai poder cumprir, porque sabe que vai acontecer alguma coisa ali que vai inviabilizar ele mais para frente, e você já faz com a ideia de dar calote depois, né? A ideia é essa. Tem que não ser previsto pelas partes essa alteração, essa mudança, tá? Senão é má fé, né? Senão você vai estar agindo já com a intenção de não cumprir, né? Olha só, outra coisa que tem muito a ver com a primeira aqui, ó. A circunstância em questão, né? Circunstância tenha constituído a base do tratado. A base essencial, quer dizer, para o consentimento das partes. Lembrando que aqui no direito internacional é tudo meio que voluntário, né? Nós temos aquela questão da soberania. Então eu não posso obrigar uma das partes, a gente já viu isso, a questão do dolo, da fraude, do erro, né? Eu não posso obrigar a outra parte a assentir num tratado. E se eu enganar ela, fingindo uma circunstância que não existe, eu vou estar acarretando um ilícito aí, né? Eu vou estar induzindo ela em erro. Então, a circunstância em questão, ela tem que ter constituído a base essencial para o consentimento das partes. Alterando essa circunstância, de forma que elas não tenham previsto isso,
e desde que ela fosse também fundamental para o tratado, eu posso daí fazer cessar esse tratado. Porque é por meio dessa circunstância em questão, que agora está alterada, ou então até deixou de existir, é que eu tinha dado meu livre consentimento para fazer parte desse tratado. Sem ela, não me é mais interessante fazer parte desse tratado. Aí, sem ela, eu já não posso mais dizer que eu estou manifestando minha livre vontade de participar desse tratado. Tá? Outra situação é a seguinte: as mudanças ocorridas transformem radicalmente a obrigação das partes onerando excessivamente. Seguinte, vamos voltar para o exemplo ali da Itaipu Binacional, né? Vamos supor que aquela explosão tenha atingido só a parte brasileira da hidrelétrica. A parte paraguaia, por alguma razão, continuou funcionando perfeitamente. Ela vai ter que cumprir ainda o tratado de transferir parte da energia para o Brasil, não sei exatamente os termos ali, né? Mas agora ficou oneroso demais para o Paraguai, porque a sua parte do Paraguai está funcionando, então a sua parte dele que vai ter que contratar funcionários, a sua parte ali que vai ter que fazer manutenção. Transformou radicalmente as circunstâncias ali e deixou a obrigação só para uma das partes. Toda a obrigação, pelo menos a principal parte da obrigação, vai ter que ser cumprida por só uma das partes e a outra vai ficar só com os benefícios. Aí também eu não vou mais poder exigir o cumprimento 100%, o cumprimento total desse tratado, porque uma das partes ficou em desvantagem óbvia, né, em ampla desvantagem. E aí eu não posso mais, eu vou poder pedir a suspensão, a cessação dos efeitos desse tratado, porque senão vai onerar demais uma das partes, uma vai ficar com todo o prejuízo e a outra vai ficar com os benefícios. Né? A gente não pode admitir esse tipo de coisa. E daí, por último, nós podemos falar da que essa mudança, né, ela se refira a obrigações ainda a serem executadas de conformidade com o tratado e não a obrigações já realizadas. Essa mudança, então, ela tem que se referir a obrigações ainda a serem executadas de acordo com o tratado.
e não as obrigações já realizadas. Se essas mudanças que ocorreram vão alterar significativamente, iam alterar significativamente o que já foi feito, mas não vai ter repercussão nenhuma no que vai ainda acontecer, eu não vou poder fazer a cessação desse tratado. Porque eu não posso dizer, olha, eu teria prejuízo lá atrás, então não me interessa mais com o que aconteceu lá atrás. O tratado ele visa ali regulamentar o futuro, né? O que aconteceu ali atrás ele vai ficar. Então as alterações, os problemas que vão advir do que vai acontecer, o que foi produzido, eu vou manter, tá? E aí nós vamos analisar outra causa de cessação dos tratados, que é o rompimento das relações diplomáticas e consulares. Aí é a seguinte: esse rompimento das relações diplomáticas ou consulares, ela, a princípio, não afeta, tá? Não afeta as relações jurídicas. As relações jurídicas estabelecidas no tratado. Porque aqui, quando um país rompe relações diplomáticas ou consulares com outro país, são questões eminentemente, muitas vezes, políticas. Tá? Então, elas têm que ser muito, muito sérias para afetarem os tratados havidos entre esses países. Porque muitas das vezes esses tratados eles foram feitos não por relações políticas, mas simplesmente jurídicas, comerciais. Né? Então, às vezes, você vai estar lá com todas as relações diplomáticas consulares cessadas de um país para o outro, mas eles ainda vão manter o tratado em andamento, porque às vezes o que eles estão tendo de problema nas relações diplomáticas não necessariamente é em relação ao que o tratado diz, que pode ser uma relação política totalmente diferente, uma relação de fronteira, uma relação comercial, que não vai afetar. A princípio, não vai afetar isso, tá? Agora, há um porém, né? Não afeta as relações estabelecidas, as relações jurídicas estabelecidas no contrato. Aí o porém, salvo se essas relações, né, se as relações diplomáticas forem essenciais, né, ao tratado. Tá? Outra causa de cessação do tratado é o estado de guerra. Né? O estado de guerra. Tá? E aí tem uma ressalva também. Ó. Alguns tratados são imunes à guerra. Tá? Mas outros, não.
mas outros podem se extinguir em caso de guerra. Certo? Aqui uma observação, ó. A guerra provoca a extinção de tratados bilaterais. O que é tratados bilaterais? Entre dois estados. Seria ridículo eu querer que um tratado feito entre dois países em guerra continuasse com seus efeitos. Um tratado de comércio, de livre comércio, os caras estão lá guerreando, se matando, de ter que parar a guerra para os containers, para os caminhões de mercadoria passarem, porque o tratado de livre comércio ainda está vigente, né? Seria absurdo pensar nisso. Então, o que acontece? Esses tratados que são imunes à guerra são os tratados multilaterais, que são aqueles tratados em que as duas partes que estão em guerra, ou às vezes até mais partes que estão em guerra, também são partes contratantes de um tratado feito com vários outros países. Por exemplo, tem um tratado comercial aqui na América Latina, né, um tratado comercial na América Latina entre Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, e daí o Brasil e a Argentina entram em guerra, os outros países não. Esse tratado ele vai continuar, só que entre o Brasil e a Argentina, entre as duas partes que estão em guerra, não. Mas entre os outros países vai continuar, tá? Então, quando é tratado entre dois países e esses dois países entram em guerra, esse tratado vai automaticamente perder efeitos, tá? Agora, os tratados multilaterais, que são em várias partes, né? Os tratados multilaterais são suspensos entre os estados em guerra. Tá? Continuando a operar normalmente. Primeiro, entre os estados em guerra com os estados neutros. E para os neutros em suas relações. É no exemplo que eu dei ali, tem um tratado comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Venezuela. Está em guerra Brasil e Argentina. O tratado continua, só suspende entre Brasil e Argentina. Brasil e Argentina não vai mais poder exigir o cumprimento do tratado entre eles.
Mas Brasil, entre Uruguai, entre Chile, entre Paraguai e Venezuela, vai poder exigir. Argentina, entre Chile, Paraguai e Venezuela, vai poder exigir. E essas partes, entre elas, também vai continuar. Tá? Vai suspender só entre as partes que estão em guerra. Beleza, gente? Mais uma alternativa aí de cessação dos tratados, que é cessação, suspensão, que é o seguinte. Suspensão da execução de um tratado em virtude de suas disposições ou pelo consentimento das partes. Que é o seguinte. Artigo 57 da Convenção de Viena. Tá? Olha só. Ela pode acontecer, primeiro, a suspensão da execução de um tratado, ela pode acontecer, primeiro, em conformidade com as disposições do tratado. Certo? E também pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes. Após consulta com os outros estados contratantes. Aqui é fácil, né? Suspensão da execução de um tratado em virtude de suas próprias disposições, ou então pelo consentimento das partes, né? Qual que é a primeira alternativa? Quando na própria disposição do tratado está prevista essa possibilidade. O tratado prevê a possibilidade de suspensão pelo consentimento das partes. Obviamente que ninguém vai poder dizer que não pode. Né? Se o tratado está dizendo isso, então é óbvio que pode. A segunda alternativa é, a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta com os outros estados contratantes, quando as partes de comum acordo decidem que aquele tratado vai ser suspenso, obviamente também que nada vai impedir a sua suspensão. São os interessados, as partes que estão querendo suspender ele, então, por que não, né? Como que vai impedir a vontade soberana dos estados? Então, essas são as causas aí de suspensão, de cessação dos tratados. Tá? Agora vamos para
um novo tema, ainda falando de direito dos tratados, mas já terminando, né, já nos finalmente aí, de direito dos tratados, que é a questão da teoria geral da denúncia. Denúncia dos tratados. Certo? Teoria geral da denúncia dos tratados internacionais. O que é essa tal da denúncia dos tratados internacionais? E aí, primeiro, nós vamos falar da denúncia na Convenção de Viena. Tá? Que é o seguinte: o que é a denúncia de acordo com a Convenção de Viena? Denúncia é o ato unilateral, ou seja, partindo de apenas um dos estados, uma das partes contratantes, unilateral, pelo qual uma parte do tratado exprime firmemente sua vontade de deixar de ser parte do compromisso internacional. Tá? O que acontece? Então, denúncia, gente, não é eu denunciar o tratado para alguma autoridade, para julgar por causa de alguma coisa que está acontecendo, tá? A denúncia é um termo técnico que se utiliza aí no direito internacional quando uma das partes contratantes do tratado resolve que vai deixar de fazer parte desse tratado. Ele não é mais interessante para ele. Daí o que ele faz? Ele exprime a sua vontade de deixar de ser parte desse compromisso para as outras partes. Ele anuncia formalmente, por escrito, ele notifica as outras partes de que ele não quer mais fazer parte desse tratado, desse acordo. E aí ele faz, isso que ele faz é chamada de denúncia. Ele vai denunciar a sua vontade de deixar de fazer parte do tratado. Não é que ele vai denunciar o tratado para a polícia, alguma coisa do tipo. Certo? E aí, gente, nós temos ainda algumas coisas para falar sobre a questão da denúncia. Primeiro, a denúncia, obviamente, no tratado bilateral extingue o acordo. Olha, isso é fácil de visualizar, né? Se são bilateral, duas partes. Se uma não quer mais, a outra vai fazer o quê? Vai fazer acordo com ela mesma? Né? Fazer tratado comercial comigo mesmo? Não tem como. Então, se é bilateral, uma das partes fazendo a denúncia, o tratado está extinto. Não tem mais como manter ele. Né? Agora, nos multilaterais, tá? Nos tratados multilaterais, aí é diferente.
tratados multilaterais, os termos do pactuado deixam de surtir efeitos tão somente para a parte que denuncia. Tá? Continuando a vigorar para os demais. Se tem 10 países fazendo parte de um tratado e um faz a denúncia, um quer sair, os outros 9 continuam. Quer sair, sai. Né? Você vai parar de fazer parte desse tratado, mas nós vamos continuar. Certo? Agora é o seguinte. Não é possível, isso aqui é interessante, ó, não é possível a denúncia de somente parte do tratado. Tá? Você tem que fazer a denúncia do seu texto inteiro. Somente de seu texto inteiro. Certo? Onde que está isso? Está no artigo 44 da Convenção de Viena, parágrafo 1º da Convenção de Viena. E aí eu vou fazer a leitura aqui para vocês, né? Olha aqui, ó. Artigo 44, parágrafo 1º da Convenção de Viena. O direito de uma parte previsto num tratado ou decorrente do artigo 56, de denunciar, retirar-se ou suspender a execução do tratado, só pode ser exercido em relação à totalidade do tratado, a menos que esse disponha ou as partes acordem diversamente. Aí daí nós temos a ressalva. Se o próprio tratado prevê a possibilidade dele ser denunciado parcialmente, ou então as outras partes concordarem que isso seja possível, aí pode. Agora, a regra geral é a denúncia só pode ser do tratado inteiro e não de partes dele. Certo? Eu não posso decidir que eu vou cumprir só parte de um tratado. E aí, nós temos no artigo 56 da Convenção de Viena as regras para denúncia. Regras para denúncia ou retirada
regras para a denúncia ou retirada de um tratado. Que não contém disposições expressas. Aqui é o seguinte, tá? Vou ler aqui para vocês também. Olha só. Artigo 56. Denúncia ou retirada de um tratado que não contém disposições sobre extinção, denúncia ou retirada. Ou seja, não está escrito no tratado sobre isso. Como é que nós vamos fazer? A Convenção de Viena nos diz. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada, não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que se estabeleça terem as partes tensionadas admitir a possibilidade de denúncia ou retirada ou um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Certo? Essas são as únicas possibilidades de denúncia e retirada de um tratado quando não tem expresso nele essa possibilidade. Tá? Agora, olha só. Em relação a isso aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó. Nos casos, então, em que o tratado silencia a respeito da possibilidade de denúncia, há a necessidade de se perquirir a natureza da norma convencional. A fim de se investigar sua denunciabilidade. Tá? Olha só. Aqui, o que isso está querendo dizer? Quando o tratado não fala nada sobre a possibilidade, e a gente acabou de ler isso aqui, ó. Quando o tratado não fala nada sobre a possibilidade de denúncia, né, de retirada, então nós vamos ter que ver primeiro se há consentimento entre as partes sobre isso aí, se as partes assim entendem que seria possível, ou então de acordo com a sua natureza. Tá? Por quê, gente? E aqui entra uma questão interessante. Ó. Vou até colocar em vermelho aqui porque é interessante. Existem tratados que não permitem, né? Não há possibilidade, né? Não permitem possibilidade de uma parte se retirar.
você vai ter que olhar direitinho que tipo de tratado é esse, né? Um exemplo disso, de paz, desarmamento, né? De paz, armamento, de fronteiras. Olha só. Vamos pegar lá o final da Segunda Guerra Mundial, né? No final da Segunda Guerra Mundial, houve tratados de paz lá que colocaram para a Alemanha pesadas multas, impediram eles de ter exército durante um tempo. Eu não sei direito, não lembro direito agora os termos do acordo, tal. Dividiu o território, ficou parte da Alemanha para o lado oriental, né, que era regido pela União Soviética, o lado ocidental, que era das potências capitalistas. E até a cidade de Berlim era dividida, depois fizeram aquele muro. Imagina a possibilidade da Alemanha falar: ah, não, não quero mais, né? Quero voltar aí ao governo. Não tem, você não tem essa possibilidade, você não tem como decidir, dizer que não quer mais brincar, não quer mais esse tratado. Tá? Você vai ter que aceitar ele. Né? Há tratados que são impostos, que são colocados ali numa situação que você não tem opção de dizer que não quer, não, tem, não foi te dada uma opção. Ele é tipo uma imposição legal, né? Como, por exemplo, um tratado de desarmamento. Você perdeu o conflito armado, então agora nós vamos delimitar essas fronteiras e como punição você não vai poder ter exército, o seu exército vai ser limitado a X unidades disso, daquilo. Você vai ter que obedecer isso aí, não tem essa de não quer, tá? Vai ser assim. E aí, no artigo 56, parágrafo 2º, nós temos uma regra de tempo de 12 meses de antecedência o prazo para denúncia. Olha aí o que diz o artigo 56. Ó. Uma parte deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado nos termos do parágrafo 1. Tá? E aí daí nós temos a seguinte consequência desse prazo. Decorrido o prazo, da denúncia, ó, eu quero me retirar. Se o prazo de 12 meses de antecedência quer dizer o seguinte, se eu falar hoje, né, dia 28 de novembro de 2021, que eu quero me retirar do tratado, quer dizer que eu vou me retirar do tratado no dia 28 de novembro de 2022. Então, eu vou ter um ano aí de prazo em que as outras partes do tratado vão poder se manifestar. Tá? E aí vem essa outra possibilidade que nós vamos falar agora aqui. Ó. Decorrido o prazo da denúncia, né, que é esses 12 meses, a parte somente poderá se retirar caso não houver objeção à denúncia. Se tiver objeção, vai ter que ficar.
Então vai ter que ver aí como é que vai fazer. Certo? E aí, última observação que a gente faz sobre a questão da denúncia dos tratados é a seguinte: como é que é no Brasil? No Brasil, no Brasil brasileiro, né? No Brasil, o poder de denunciar tratados é de exclusividade do Poder Executivo. Tá? Isso aí é desde 1926 e ainda não foi alterado. Tá? Certo, gente? Agora nós vamos para a última parte do direito dos tratados. Estou falando que é a última parte do direito internacional. Tá? É a última parte do tema direito dos tratados, que são as consequências do consentimento viciado. O consentimento viciado da nulidade, da extinção, e da suspensão da execução de um tratado. Certo? Olha só. Artigo 69, parágrafo 1º. Da Convenção de Viena. Ele já diz o seguinte: é nulo um tratado cuja nulidade, olha só, cuja nulidade resulta das disposições da presente convenção. Tá? Ou seja, se o tratado está em desacordo com as convenções da Convenção de Viena, ele vai ser considerado nulo. Tá? Olha só, além disso, ainda o artigo 69 da Convenção de Viena prevê que disposições de um tratado nulo não tem eficácia jurídica. É meio óbvio, né? Se ele é nulo, é óbvio que ele não vai ter eficácia. Eu não vou poder exigir o que está ali num tratado nulo.
né? Olha só. Agora, se eu tiver praticado atos em razão desse tratado, né? Se tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado, o que acontece? Aí nós vamos ter no artigo 69, agora no parágrafo 2º da Convenção de Viena, as seguintes possibilidades. Primeiro, cada parte pode exigir, de qualquer outra o estabelecimento na medida do possível. Em suas relações mútuas, o restabelecimento, quer dizer, né? O restabelecimento, não seria estabelecimento, desculpa. O restabelecimento, tá? Na medida do possível, porque às vezes não tem como voltar, né, no passado. Na medida do possível, o status quo anterior, né? Olha só, aqui é o seguinte, nós estamos falando aqui nesse tema de consequências, né, então, da extinção do consentimento viciado, das nulidades do tratado. O que acontece depois que se reconhece isso? O artigo 69, então, parágrafo 1º, ele coloca já que anula o tratado, né, cuja nulidade resulta das disposições da presente convenção, ou seja, está aí contrário às disposições do Tratado de Viena, da Convenção de Viena, ele vai ser considerado nulo. Tá? Agora, daí ainda coloca assim que as disposições de um tratado nulo não têm eficácia jurídica, então não tem como exigir ele vai ser considerado como se não tivesse existido. Mas e se essa nulidade do tratado for reconhecida depois que já se tiverem feitos vários negócios, já tiver acontecido vários efeitos? O que acontece, professor Lidão? Aí nós temos possibilidades. Ó. Se tiverem sido praticados atos, então, primeiro, cada parte pode exigir de qualquer outra o restabelecimento na medida do possível. O status quo anterior, ou seja, vamos tentar restabelecer as coisas do jeito que eram antes da gente fazer esses tratados e do jeito que era antes da gente produzir esses efeitos que foram produzidos. Tá? Vai tentar reproduzir a situação anterior na medida do possível, porque às vezes nem sempre dá para fazer isso, certo?
Essa é uma das possibilidades. A outra, qual que é? A outra possibilidade, qual que é? Os atos praticados, os atos praticados de boa fé, né, sem intenção de causar dano, né, sem saber que já iam ser anulados, os atos praticados de boa fé, de boa índole, né, vão ser mantidos. Tá? Vão ser mantidos. Só que essa possibilidade não. Deixa eu até colocar em outra cor aqui. Essa possibilidade não se aplica à parte que agiu com dolo, né, de má fé, corrupção, coação, né? Ou seja, a parte que deu causa à nulidade não vai poder pedir para que se mantenha os atos praticados, exatamente porque se exige que para isso ela tenha agido de boa fé, tá? Certo? Sem saber que eram nulos ou sem ter concorrido para que essa nulidade. Beleza, gente? Ainda continuando essa questão das consequências da nulidade e tal, só apagando ali o tópico para dar mais espaço aqui no quadro, que já é pequeno, né? Nós temos ainda a continuação dessa matéria, que é o seguinte. O vício de consentimento. O vício de consentimento de um determinado estado afeta tão somente, isso aqui nos acordos multilaterais, né? Afeta tão somente as relações jurídicas entre esse Estado com consentimento viciado e as demais partes no acordo. Certo? E não as relações entre as partes
essas nulidades, então, vão surtir efeitos só em relação ao tratado, não vai surtir efeitos entre as demais relações desses estados. Tá? Eles vão continuar ali, outros tratados, eles vão continuar com as relações diplomáticas, vão poder estabelecer outros tratados, enfim, vai continuar todas as outras relações que eles têm. E agora nós vamos falar das consequências da extinção, quando o tratado é extinto. Consequências da extinção, tá? E aí é o seguinte, ó. A menos que o tratado disponha ou as outras partes acordem de outra forma, a extinção de um tratado tá? Vai gerar o quê? Vai gerar os seguintes efeitos. Vamos lá. Primeiro, libera as partes de qualquer obrigação, de continuar a cumprir o tratado. Isso aqui é óbvio, né? Se o tratado não existe mais, como é que eu vou exigir que alguém continue cumprindo ele? É ilógico isso, né? Então, primeiro efeito é que as partes ficam liberadas de continuar a cumprir esse tratado, tá? Segunda consequência, segunda causa, é a seguinte: a extinção do tratado não prejudica qualquer direito obrigação ou situação jurídica das partes, tá? Criados pela execução do tratado antes de sua extinção. Tá? Isso aqui está no artigo 70, parágrafo 1º. Certo? Ó, não prejudica qualquer direito, obrigação, situação jurídica das partes criados pela execução do tratado antes de sua extinção. Antes de sua extinção, não tem como exigir que ele não produza mais qualquer efeito. Tá?
eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. Aqui é o seguinte, ó. A denúncia, né? A denúncia ou retirada produz efeitos a partir da data da denúncia ou da retirada. Tá? E aí, o último tópico de direito dos tratados que é o seguinte: consequências da suspensão. Consequências da suspensão. E aí nós já falamos o seguinte. Primeiro, libera as partes da obrigação de cumprir o tratado nas suas relações mútuas. Nas suas relações mútuas durante o período de suspensão. Certo? B. Não tem outro efeito. Não tem outro efeito sobre as relações jurídicas. Não tem outro efeito sobre as relações jurídicas entre as partes. Estabelecidas pelo tratado Então, olha só, durante o período de suspensão, as partes devem abster-se de praticar atos capazes de obstruir
início da execução do tratado. Tá, isso aqui é o seguinte, a suspensão ele não vai extinguir ou finalizar o tratado, ele vai só suspender. Tá? Não é uma coisa definitiva, ele vai suspender ali periodicamente. Então é o seguinte, quando tem suspensão no tratado, ele vai liberar as partes da obrigação de cumprir o tratado nas suas relações, tá? Só que durante só o período de suspensão. Passado o período de suspensão, tá? E aí a outra, olha só, a suspensão não tem qualquer outro efeito sobre as relações jurídicas entre as partes, é só em relação ao tratado. Daí olha só aqui que relação que tem com esse primeiro, ó. Essa suspensão tratada é só durante o período de suspensão. Daí, as partes elas têm que se abster de praticar qualquer ato que possa resultar depois na obstrução do reinício do cumprimento do tratado. Elas têm que meio que tentar ali manter a situação do jeito que estava, para que quando acabe aquele período de suspensão, as coisas voltem a fluir normalmente. Certo? Então, gente, esse aí é o direito dos tratados. Tá? Agora, nós vamos dar uma pausa aí, porque nós vamos iniciar um novo tema, tá? Que é daí a questão... Deixa eu até pegar aqui a apostila aqui. Que é a questão dos sujeitos do direito internacional público. Aí nós vamos falar sobre os indivíduos, estados, organizações internacionais e tal. Certo? Só que o que acontece? Eu vou deixar para a segunda parte aí, tá? Agora já tem 1h28. Daí nós vamos dividir essa aula em 2 partes. Depois eu vou gravar ela. Certo? Até depois, gente.